classe de ministério que ele teria. All the prophets spoke of what he would do. Todos os profetas falaram do que ele faria. They spoke of it as symbols. Eles falaram disto em símbolos. And it went plumb over the top of the head and plumb under the rest of them, see? E isto passou por cima de suas cabeças e diretamente sobre o restante deles. Vem? One under one over the other, see? Vem. Passou debaixo de uns e por cima de outros. Vem? Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler esse versículo conhecido, 10:7 de Apocalipse. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Grande Criador, a sua palavra é real, quer os homens creiam ou não. Suas promessas são verídicas e elas não passam. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra nunca há de passar. Por isso rogamos que mais uma vez o Senhor conceda graça a cada um de nós para estarmos firmes, seguros na sua palavra, não na mensagem apenas de um homem, mas tem que ser sua palavra, ainda que os homens não reconheçam a mensagem, mas é a sua mensagem, a sua palavra. Dá-nos graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O título é pequeno. Quem é? Qual é a atração sobre a montanha? 156. Falar uma palavra é um homem. Confirmar uma palavra é Deus. Eu vou falar quem é, mas o meu objetivo mesmo é quem é Abraão. Isso é para nós tirarmos da palavra quem é. Aí é quem é Josué, quem é Jesus e assim por diante, não é? Quem é? Dizer algo é uma coisa, fazê-la é outra coisa. Que tem gente que diz, mas não faz. Deus, quando diz, Ele faz. Você tem a promessa de Apocalipse 10:7, Ele diz que nos dias desta voz, não de outra voz, e nem que Ele ressuscitaria esse homem para poder dar a voz para ele outra vez, mas nos dias da voz, que é nos dias da manifestação daquele ministério, então Ele cumpriria o mistério. Deus não necessita de nenhum intérprete, Ele faz sua própria interpretação. Graças a Deus.
Bem, vamos começar aqui. É um parágrafo, um pedacinho do parágrafo para cada comentário que temos. Você poderia perguntar: quem é Jesus? Ou dizer: eu sei que ele é Deus. Mas quem andou com o irmão Branham sabia que ele era Deus, mas não creu. Então falar que é uma coisa e crer é outra. Então quem é Jesus? Isso nós pregamos dia 31. Parágrafo 232, só para nós termos um fundamento. Ele diz: sobre esta pedra de revelação edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra de revelação, de quem Jesus Cristo é. Ele é o pleno Deus manifestado. É tudo que nós cremos. Mas tem gente que diz e não crê. Outros já não creem mesmo, já diz que ele é apenas um homem, que ele foi apenas um profeta, que Jesus, eles falam dele. Então eles não têm revelação. Por isso, andaram com o irmão Branham, mas não tinha revelação. Porventura, alguém anda hoje e não tem revelação hoje? Ele é o pleno Deus. Para nós isso daqui é o suficiente. Jesus Cristo é o pleno Deus. 390, Cristo é o mistério de Deus revelado. Irmão Branham continua dizendo: eles disseram: ora, tu até te fazes a ti mesmo Deus, tu te fazes igual a Deus. Ele não só era igual a Deus, ele era o próprio Deus. Quem é Jesus? O pleno Deus. Quem é Jesus? O próprio Deus. Era Deus manifestado em carne, era Deus em carne para poder ser palpável, para ser visto. E ainda o irmão Branham diz nas eras da igreja, era de Laodiceia 56, do meio do parágrafo em diante, ele diz: aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Só tem um Jeová, só tem um Deus. Aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. E é um Deus só. E eles não podem ver que Jesus é o pleno Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus. Isto é quem é, quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é Abraão? Certas perguntas. Tem hora que é difícil para a pessoa entender quem é, mas eu conheço diferente. Jesus é o Filho de Deus. Filho é porque Deus tinha que ter um corpo para ser visto, mas ele era o corpo de Deus. Deus estava ali dentro. Ele era o único Deus. Agora vamos começar. Eu creio que nós temos mais. Eu peguei muitas mensagens aqui, mas ainda é pouco. Só para nós passarmos um momentinho aqui. 58 da mensagem Pérgamo, a era de Pérgamo. Você diria quem era Josué? Pelo significado, porque Deus trabalha assim, o significado. Pelo significado já era o suficiente, pelo adjetivo, pelo que ele representava, era o que ele era. Por isso tem a ver a mudança de nome. E tem a ver o nome natural, diz o profeta. Se o seu filho chama Elvis ou Rick, chame eles de 1 e 2.
Tem a ver. Ele diz: tem pessoas que não creem, mas não vai aceitar eles dizer para você que não tem significado o nome. O nome tem um significado. Talvez seu pai não sabia, sua mãe não sabia, e as mães, os pais dos profetas não sabiam, mas colocavam os nomes e aqueles nomes tinham significados. E eles viviam cumprindo a expressão do significado daquele nome. Efraim era um criador de grãos, Gade, criador de gado, e eles cumpriam aquilo. Depois, no final, eles estavam fazendo aquilo, era o gosto deles, porque os seus nomes indicavam o que eles seriam na terra prometida. Isso é o que o profeta diz: quando o menino nascia, que a parteira dizia o nome, ou a mãe dizia o nome, aquilo o posicionava na terra prometida, desde o nascimento. Agora, o nosso nascimento, que nos posiciona na terra prometida, não é o nascimento dos nossos pais naturais. O nosso nascimento é o nascimento de nosso pai espiritual. E como nós passamos já pelo nascimento de Jesus Cristo, tínhamos que nascer outra vez, porque nós viemos no tempo da revelação que os outros não tinham nem escrito, certo? Antes, no tempo de Jesus, aquilo não estava nem escrito. Foi Jesus que veio em Apocalipse, depois que ele partiu, ressuscitou, subiu ao céu e veio em visões, dando a João o que seria este espaço de tempo de Apocalipse. Então, o parágrafo 58 de Pérgamo diz: ora, Josué significa Jeová Salvador. Só de você tomar um nome desse, falar para as pessoas, diz: como pode ter um significado desse? Jeová Salvador, quer dizer, Deus Salvador. E é um homem. Mas sempre na Bíblia, as pessoas de Deus, elas vinham com um nome, com um significado. Então, nós temos que receber um nome que tenha um significado nesse dia final. Assim como Josué significa Jeová Salvador, Bran significa perfeito, perfeição. Uma carta ao irmão Liveio, 28 e 29. Isso é para quem crê na mensagem. Estamos pregando uma mensagem para a mensagem. Essa mensagem vai entrar batista, metodista, assembleiano, qualquer pentecostal vai entrar, mas esta mensagem, ela é para o povo da mensagem, porque é eles que conhecem a mensagem. Os outros vão chegando por eleição, eles chegam também. E você admira de uma pessoa católica chegar e crer no novo nome. E tem vários que têm chegado e crido. E outros são crentes velhos, 50 anos de crente, e não crê. Outros não crê nem que Jesus Cristo é Deus. E tem 50 anos de crente. Então não adianta nada. Por isso a coisa vem por revelação. Quem é? Quem é Josué? Jeová Salvador. Agora, aquilo representava tanto naquele tempo, que ele era o anjo que Deus colocou na frente do povo, ele era o anjo que Deus pôs o nome dele naquele anjo. E ele chamava Oséias, ele não tinha o nome de Deus, mas Moisés mudou o nome dele para Josué, quando foi para ele manifestar aquela qualidade, aquela natureza, manifestar aquele anjo que ia ser posto diante de Israel. Aí teve que mudar o nome dele. Não pode ser Oséias. Oséias quer dizer salvação. Agora,
não é Oséias, é Josué. O que é Josué? Jeová, Iá é salvação. E o que é Brana? Perfeito, perfeição. Agora, quem é perfeito? É Deus. Mas venha cá, Josué, quem é Salvador? É Deus. Mas quem estava carregando aquele nome sobre si no dia daquela manifestação? Um homem. Deus pôs o seu nome num homem para mostrar o que ele era naquele dia. E aquele Josué, ele não perdoaria o que o povo estava fazendo. Vocês tomam cuidado, guarda-te diante deste anjo, porque ele não perdoará a vossa rebelião. A Escritura relata tudo isso. Como Deus é perdoador, por que não perdoará? Porque aquele Jeová, que é o Josué, o Salvador dos dias de Moisés, agora ele não representa o Salvador Jesus Cristo. Olha para você ver. Ele representa o Espírito Santo. E aqui o irmão Brana está dizendo que ele representa o mensageiro do último dia. Porque Josué não podia representar Jesus. Porque Josué não perdoava as ofensas. Está na Bíblia. Acho que é 20, 23 de Êxodo. Ele não perdoará, guarda diante dele e não o provoques a ira, porque ele não perdoará a vossa rebelião. Então Josué, por que não podia ser Jesus? Porque Jesus perdoa a nossa rebelião. Jesus perdoa os nossos pecados. Porque é Josué e é o Espírito Santo. Porque aquele que blasfemasse contra o Filho do Homem, que era a manifestação do Espírito Santo, chamado Jesus, tinha perdão. Mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Então, ele não perdoará a vossa rebelião. Josué, o Espírito Santo. E o irmão Brana mostrou que o Espírito Santo, Josué, seria nesse último dia. Está aqui, ó. Ora, Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último tempo, que virá para a igreja como Paulo veio como líder original. Agora, todos nós sabemos que não virá mais para a igreja, que veio para a igreja. No dia que o irmão Brana estava pregando, ele teria que dizer assim, virá para a igreja. Porque até aquele ministério de Josué seria manifestado neste tempo final através do ministério do profeta. E é um ministério que o Cordeiro está fora do trono. É isto que é importante você ler a Bíblia e ver o cumprimento dela, porque quem perdoa é Jesus Cristo. Quem peca contra o Filho do Homem é perdoado. Mas quem peca contra o Espírito Santo está representado em Josué e em Brana. Quem é Josué? É a manifestação do Espírito Santo. Quem é Brana? É a manifestação do Espírito Santo. Porque veio manifestar no último tempo, no tempo que o Cordeiro já saiu do trono. Porque depois de Moisés, porque Moisés representava Cristo. E quando Moisés saiu, aí entra Josué, o Espírito Santo. Porque tinha que sair Cristo nas eras do trono, para que entrasse o Josué. Quem é ele? Eu sei que as pessoas tropeçam, mas vamos lendo um parágrafo, pedacinhos de parágrafo de cada um para vocês. Olha, são coisas muito claras para cada um de nós. Almas encarceradas hoje, essa é a tradução de Goiânia, mas você pode procurar na outra tradução.
Aqui é 84, me perdoe. 84. Ele diz assim: porém o sétimo sempre é o mistério. Quem é o mistério? Primeiro selo 33 na tradução de Goiânia. Ele mostra que o sétimo anjo, a sua mensagem, o mistério de Deus é o ministério do sétimo anjo. O sétimo sempre é mistério. Então, o ministério do sétimo anjo, olha para você ver, o ministério de cura divina não é mistério. O ministério que é um mistério é o ministério do sétimo anjo, que é a revelação dos selos. Você não chega o sétimo, você não sabe dos outros. Tinha que chegar, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então houve a voz do primeiro, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e ninguém ficou sabendo, mas nos dias da voz do sétimo, sempre é um mistério. Então eu posso fazer uma pergunta: quem é o sétimo? Você vê? Tem duas respostas: é Cristo, é o sétimo anjo. Ainda pode pôr o natural, é branco. Quem é o sétimo? Porém o sétimo é sempre o mistério. Vigie bem o sétimo. Esse é o fim, é a vinda do Senhor, que é brana. Olha para você ver, que é brana, é o sétimo. Que é brana, é a vinda do Senhor, é o sétimo. Agora, isso daqui não é meditado entre eles, porque eles não dão conta de crer. Mas está escrito aqui, ó, vigie bem o sétimo, não é o sexto. Vigie bem o sétimo. Esse é o fim. E quem foi que irmão Brana disse que é o fim? A sétima era, o sétimo mensageiro. Ele é o fim. Ele está no capítulo 10 de Apocalipse. É o último capítulo para passar a mensagem para Elias e Moisés. Apenas o cumprimento, que é um duplo cumprimento de sétimo anjo e João. É que nós já pregamos isso. Nós temos 3 personagens no capítulo 10 de Apocalipse. Nós temos o anjo forte, sétimo anjo, anjo forte, tomou o livrinho e deu para o sétimo anjo. O sétimo anjo tomou o livrinho, a espada caiu-lhe na mão, tomou o livrinho, revelou para a igreja. João tomou o livrinho da mão do sétimo anjo, que o anjo forte na terra era o sétimo. Ele é Cristo, o anjo forte no ar, na nuvem. Ele é o sétimo anjo terreal na terra. E quando o selo é revelado, ele é Cristo outra vez. Entende? A gente chega lá, aí ele é Cristo outra vez. Deus está mostrando sua manifestação, porque João vai e toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E esse anjo que estava sobre o mar e sobre a terra, aqui na terra era brana, ali em cima na nuvem era Cristo. Aqui era o sétimo anjo tomando o livrinho aberto, pregando os selos. Era exatamente Cristo, sua manifestação na terra. Aí João vai e toma o livrinho que já foi pregado pelo sétimo anjo. Ninguém, não tem um pregador, não tem João, não tem José, não tem William, não tem mais ninguém para revelar. Revelado já foi nos dias da voz do sétimo anjo. O que tem é alguém que come aquele livrinho e que é representado também na esposa. E pergunta: quem é a esposa? É João. Quem é João? A esposa. É difícil para a pessoa responder: quem é o sétimo anjo?
É Brana. E se fosse perguntar, quem é Brana? É Cristo. Então as pessoas têm dificuldade de tomar a revelação, mas esta é a verdade. Você tem que saber quem é ele, ó. Porém o sétimo sempre é o mistério. Por isso ele diz, vigie bem o sétimo. Ele nos abriu 6 selos. O sétimo não pôde abrir. É o selo da sua vinda. Vigie bem o sétimo. Que coisa. Porque aquele dia e hora ninguém sabe. Então quando estava cumprindo, ninguém sabia. Mas tinha que vigiar o sétimo. Ele é a vinda do Senhor. O sétimo é a vinda. Se o povo cresce na mensagem, o povo da mensagem cresce na mensagem, eles teriam que saber, o sétimo é a vinda do Senhor. Quem foi o sétimo? Não é quem vai ser, quem foi o sétimo? Foi Brana, foi o sétimo anjo. E o que o sétimo anjo também representava? Certo? Em cada época há uma manifestação de Deus. O mensageiro do entardecer, 137. Olhe outra vez, a última era da igreja, o Espírito Santo, Jesus mesmo. Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar destas coisas. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, envio meu anjo. Jesus não podia, ele mesmo. Ele tinha que enviar o anjo. Aí vem uma pergunta: quem é este anjo? Quem é Abraão? Quem é Jesus? Quem é esse anjo que Jesus enviou? É branco. É luz, irmãos. É luz. Quem é esse anjo? Não é outro, não. Esse anjo não é João. Esse anjo não é José. Esse anjo não é Joaquim. Não é Osmar. Esse anjo é Brana. O anjo. Eu, Jesus, envio o meu anjo. Porque Jesus não podia manifestar, diz, eu sou Jesus. Quando Jesus apareceu para Saulo e diz, eu sou, era diferente, era uma luz. Então Brana não pode manifestar desta forma. Aí Jesus tinha que vir dentro de um corpo, e Jesus não podia vir apenas na coluna de fogo. Ele tinha que mostrar quem que estava pregando na terra. Deus, para pregar na terra, tem que ter um anjo. E o anjo é o sétimo. O sétimo anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas. Para testificar das eras, dos selos, dos trovões, do novo nome. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. É o mensageiro do entardecer, 137. Graças a Deus. Agora você vai a Apocalipse 10 e você já viu o cumprimento do anjo forte. 10:1 de Apocalipse. O sétimo anjo, 10:7 de Apocalipse. E você já sabe então o que é o sétimo selo. Porque você vai conhecer o sétimo selo pelo que o profeta diz aqui, a festa das trombetas 229, conhecido também. Veja, eu quero dizer mais uma coisa, concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Como que as pessoas estão esperando, irmão Brana, pregar o sétimo selo, quando ele já esteve na terra e pregou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo? Ele pregou os selos, só que o mistério estava ali dentro, tinha que ser comido para poder mostrar o sabor do sétimo selo. Ele não podia revelar nos dias do irmão Brana. Deus não podia fazer isso. O povo tinha que comer
E para o povo comer, João tinha que comer. Porque o povo é a esposa. João simplesmente representa a esposa. Mas é João tendo que comer esse livrinho. E aí está, com o impressionante do sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo. Quem foi o sétimo anjo? Branham. Outra vez, quem é? Quem foi? Então aqui vem, quem é o sétimo selo? Branham. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Aí ele diz assim, Apocalipse 10 era o sétimo selo. Bom, gente, não estou pregando uma mensagem minha. Eu tenho por obrigação, ou cada pastor tem por obrigação, repetir, conforme está em Apocalipse 10, 8 a 11, cada pregador tem que repetir o que o sétimo anjo, que é Cristo na terra, que foi Deus manifestado, ele já pregou, ele já manifestou. Então Apocalipse 10 era o sétimo selo. Então você olha, Branham era o sétimo selo. A revelação está aí. Você não tem que pensar, outro homem vai ser o sétimo selo. Branham é o sétimo selo. Para nós não ficarmos só nisso, temos que levar sétimo e João, sétimo e esposa. Está tudo no mesmo capítulo. Quem é? Aí vem, quem é João? O meu pensamento, quando me veio a mensagem, quem é Branham? Quem é Branham? Mas tinha que passar, quem é Jesus? Quem é Josué? E aqui está, 232, tudo conhecido de vocês, festa das trombetas. Mas tem uma coisa, a gente conhece, mas obedece. Nós conhecemos, mas cremos. O povo conhece a Bíblia, mas obedece. Os pregadores conhecem a Bíblia, mas querem ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo? Não querem. E eles conhecem a Bíblia, então não adianta nada. As mulheres conhecem a Bíblia, as mulheres pregadoras querem então se submeter à doutrina de São Paulo. Não permite, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não caiu, mas a mulher foi que caiu em transgressão. Teriam elas a condição de obedecer o que está escrito. Conhecer, elas conhecem, mas aí eles vêm e interpretam, e Deus não precisa de intérprete. O que eu estou lendo para vocês aqui é o que é Bíblia, é o que é a mensagem. Para os crentes, eles não entendem que isto é Bíblia, mas para vocês, você sabe que isto é Bíblia, isto é a mensagem. E sempre eu tenho mostrado para vocês, o sétimo anjo e João têm que estar junto. Você vê eles juntos no mesmo capítulo, porque o sétimo anjo e a esposa têm que estar juntos. Eles estão no mesmo capítulo. Você encontra o mensageiro celestial, Apocalipse 10, 1, descendo sobre o mensageiro terreal, 10, 7. Você encontra João, um homem, que o irmão Branham diz, e a Bíblia diz, João, que ele é profeta, ele é apóstolo, porque ele foi apóstolo lá, ele é apóstolo. E ele toma o livrinho agora, mas ele não toma o livrinho da mão do anjo forte no céu. Ele toma o livrinho depois que o anjo forte deu o livro para o sétimo anjo. E o sétimo anjo pregou, fez conhecido aquilo. Aí João vai ao anjo e toma dele o livrinho. Então 232, a festa das trombetas. Logo que esta igreja, a noiva, é reunida, ela é levada, e aquele mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, acaba. Olha para você ver. Quando a noiva é levada. Por que irmão Branham não podia falar tudo naqueles dias?
porque o sétimo selo estava pregando, o sétimo selo tinha sido aberto pelo Cordeiro, e o Cordeiro, tomando o livro, ele saiu do trono e abriu o sétimo selo, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio no céu, olha o mistério para os dias da América do Norte. Eles não entenderam, mas o sétimo sempre é um mistério, e este sétimo perdura até a noiva ser raptada. Nós estamos vivendo no final do cumprimento do sétimo selo. A gente vê o sétimo selo, porque o irmão Branham diz assim, que o sétimo também é o fim do mundo. E o fim do mundo não é arrebatamento. O fim do mundo não é tribulação. O fim do mundo é a batalha do Armagedon. Então você vê o sétimo selo percorrendo isso daí. A noiva é raptada. E tem coisas ainda, porque o irmão Branham diz, é o fim do mundo, o sétimo selo. E se ele é o fim do mundo, ele não é o rapto só. Ele não é os 3 anos e meio de tribulação só. Mas a hora que da batalha do Armagedon, Cristo desce do céu em Apocalipse 19, com os que foram arrebatados. Por que desce com um novo nome? Porque subiu com um novo nome. Porque Jesus desceu em Apocalipse 10, 1, com um novo nome? Porque ele subiu em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Você toma os evangelhos e toma o cumprimento total em Atos, capítulo 1. Jesus subiu ao céu. E quando ele subiu, William Branham diz, ele subiu com um novo nome. Subiu com um novo nome. Então quando a noiva subir, ela subirá com um novo nome. Essa esposa sobe agora no arrebatamento com um novo nome, mas ela vai descer em Apocalipse 19 para reinar o milênio. Mas aí vem a batalha do Armagedon para poder purificar esta terra, para esta esposa de Cristo descer e reinar nesta terra. Amém. Aí, quem é o sétimo selo? Você tem que ver, Branham era o sétimo selo. Não adianta nós pensarmos diferente. João é o sétimo selo. A esposa é o sétimo selo. Porque não pode ser dito tudo nos dias de Branham. Porque nem o que foi dito nos dias do sétimo anjo, o povo americano não entendeu. Ainda teve coisas que Deus deixou para trás e disse para o irmão Branham, não diga a ninguém. Mas depois, passado o tempo, Deus pega João e diz, profetize outra vez. Toma esse livrinho. Sempre é uma pessoa, sempre é um homem. Era um anjo celestial descendo no anjo terreal. Era o anjo forte descendo no sétimo anjo. É um homem na terra, um homem, um pastor, um homem natural, que tem um ministério de João de comer o livrinho. Então, quando chega esse ponto, você tem que ver a unidade entre as 3 manifestações dentro de Apocalipse 10. Anjo forte, sétimo anjo e João. Quando isso termina, é o sétimo selo. Quer dizer, para nós termina porque nós vamos ser raptados. Termina o sétimo selo. O sétimo selo termina. Mas quando chega o cumprimento do fim do mundo, que o irmão Branham diz que o sétimo selo também é o fim do mundo. Então você tem que colocar isso no lugar. O fim do mundo é depois da batalha, a batalha do Armagedon, o fim do mundo. Que aí começa o milênio. É Cristo descendo para o milênio. Mas tem que ter a batalha primeiro do Armagedon para matar os ímpios, os crentes que criticaram da verdade, o povo que rejeitou o nome e o novo nome. Porque nesse período de tribulação, quem rejeitou o batismo em nome de Jesus Cristo,
E quem rejeitou o novo nome, esse tudo virará pó, cinza, na era atômica, exatamente na batalha do Armagedon. Então o sétimo selo acaba. Então o sétimo selo é Brana, o sétimo selo é João, o sétimo selo é a esposa. Está tudo dentro de um capítulo só. Você não pode mudar isso, não tem que interpretar. Você apenas tem que ver estas coisas fluindo, cumprindo. Amém. Mais um pedacinho. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 233. Preguei esses dias também. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Isso mesmo. Escuta agora. Vamos mostrar a palavra de que ela é. E hoje, diz o profeta. E hoje. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. Ele foi. E hoje, antes que Jesus venha novamente, antes que dê o rapto, isso daqui é o que o irmão Brana está mostrando. O irmão Brana não está falando aqui de Mateus 24, 36, aquele dia e hora ninguém sabe. Ele está falando aqui, ó, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo, não é a parcial manifestação, é a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo, é para ser manifestada em carne. E foi manifestada em carne. Ele mostra aqui, assim como aconteceu nos dias de Ló, nos dias de Abraão, Deus estava em carne, foi conhecido como Elohim, Deus em carne. 229, como fui com Moisés, assim serei contigo. Estamos buscando a Josué para este dia, para o dia do irmão Brana, o qual é o Espírito Santo. Como pode? Estamos buscando o Josué, o qual é o Espírito Santo. Por isso, irmão Brana pregou dizendo: Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele não está dizendo assim, o Brana deste dia. Não, Brana era o homem. Ele diz, o Elias, isto é, o ministério que estará escondido no homem Brana, nesse dia, é o Senhor Jesus Cristo. O ministério. Agora, quem disse? William Brana. As pessoas sabem disso. Ele quem diz, estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra, para nos guiar aos trovões, para esse dia. Irmãos, para esse dia, você não vai ser guiado para Canaã natural, onde mana leite e mel. Você está sendo guiado para Canaã espiritual, onde mana selos, trovões, novo nome. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo para nos guiar à terra. Ele tem que falar por intermédio de alguém, porque ele é o Espírito. Eu tenho dito isso aos irmãos, o que ele me tem dito. Agora creia e seja curado. Amém. Ele fala por intermédio de alguém. Então você vê aqui, estamos procurando Josué para esse dia. Quem que é Josué? O Espírito Santo. O Espírito Santo está falando através de quem? Brana, do sétimo anjo. Certo? Falando através do sétimo anjo. Por que as pessoas não podem ver isto? Foi o Josué deste dia para mostrar para nós estas revelações. Ele teve esses dois ministérios inicial, Moisés tirando nós da denominação e nos dando uma mensagem para irmos à terra prometida, que eram os trovões, o novo nome, que ninguém foi à terra prometida no tempo do irmão Brana, exceto aqueles que creram verdadeiramente no irmão Brana e morreram, foram juntos com o irmão Brana para a cova, para a tumba. Eles creram naquele dia e morreram. Os que ficaram vivos, aí ficou pior ser vivo do que ser morto. Talvez eles pensavam, agora nós estamos bem, que nós estamos vivos. Se eles tivessem morrido no tempo do irmão Brana, seria melhor. Eles, porque vivem depois do irmão Brana e não tomou a revelação
aquilo que Josué deu, que eram os selos, os trovões, a promessa, e eles não puderam alcançar nos Estados Unidos, Deus teve que repetir isso outra vez, em tipo, no Brasil. O irmão Branham mostra isso. Assim como Israel foi o tipo saindo do Egito, a noiva, ele diz, é o tipo saindo das denominações. Então aqui está o tipo, a noiva saiu em 63, mas ela não entrou em Canaã. Israel saiu do Egito, mas não entrou em Canaã com Moisés. Foi entrar em Canaã com Josué, que é exatamente o ministério que viria após. É difícil as pessoas entenderem, mas é uma revelação que foi dada como Josué para abrir os selos, mas o povo não podia entrar. Isso é a visita na terra, isso é espiar a terra. O ministério do irmão Branham espiou a terra, revelou os trovões, selos, novo nome, trouxe os cachos de uva, mostrou para o povo, através daqueles que creram verdadeiramente no irmão Branham naquele tempo, mostrou para eles, mas eles não foram a Canaã, eles não entraram nos selos. Vocês têm pregadores vindo dos Estados Unidos até hoje e eles não sabem nada de trovões. Se estiver sabendo agora, porque já ouviram nesses 20 anos, mas não sabe nada sobre os trovões, porque não era para ele saber naquele dia, porque o irmão Branham estava espiando a terra, espiando os trovões. Não diga a ninguém. Aí a mensagem veio para Josué. Josué, assim como eu fui com Moisés, Deus chamou Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora, assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Assim como eu fui com Branham, eu sou com João. Tem que ter a mesma mensagem. O que João comeu, você esquece de homem, esquece de mim. João comeu o livrinho. João não veio trazer um avivamento para o povo que não seja os trovões. Os trovões não dão a sensualidade natural. Os trovões te dão uma responsabilidade espiritual. Isso é o que veio trazer o ministério de Josué. Já deu para você ver? Estou falando mais um pouquinho isso daqui para você ver duas coisas. Irmão Branham foi o ministério de Moisés e o ministério de Josué. Ele entrou, ele espiou, mas não pôde falar para ninguém. Não diga a ninguém. Aí depois, Josué foi verdadeiramente, depois que aquele ministério partiu. Aí Josué foi e mostrou: o cordeiro está fora do trono, o último eleito já entrou, a era de Laodiceia terminou. O sétimo anjo era o sétimo selo. Quem faz isso é João, é Josué, no ministério final. Amém. Bom, eu tenho poucas mensagens, mas não posso amarrar agora também, não é? 202, que você conhece, o nascer do sol. Cristo, foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos. Então o que Cristo é? Sempre é isso. O que é Jesus? Deus. O que Cristo é? Selos. É os selos. Porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Ao nascer do sol, 202. Cristo, os selos que foram abertos. Tomando um tempinho aqui só nisso daqui, 19, a semente não herda com a palha. Vocês devem talvez procurar, não acha, porque vocês procuram naquela capa azul, ou capa amarela é na capa azul. É uma menorzinha que o irmão Branham pregou. Esta aqui, a semente não herdará com a palha. A outra parece que a semente não herda com a palha. O parágrafo 19, ele diz que não somos, os irmãos estavam cantando aí de manhã, que não somos uma denominação.
Somos filhos de uma família. A família tem que ter, irmão, um nome. A família não tem dois nomes, a família tem um nome. Todos nós sabemos, a natural e a espiritual. Nas eras nós temos um nome, somos cristãos. Mas as eras acabaram. Os selos foram revelados. Os selos estão mostrando não Cristo no Calvário. Os selos estão mostrando a revelação dos mistérios que estavam escondidos dentro das 7 eras, depois que Cristo foi para o céu. É isso que as pessoas precisam entender. Então nós somos filhos de uma família. Agora não há denominação Bram alguma. Há uma família Bram. E não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Irmão Bram não está falando da família dele, natural. Ele está falando de denominação. Ele está falando de uma família espiritual. Então as pessoas precisavam ter esta revelação. Há uma família. Quem é a família? Brana. É simplesmente ver estas coisas. Ele diz, olha, parado na brecha 138 a 155. O seu nome está escrito sobre toda a montanha. Qual nome estava escrito sobre toda a montanha? B-R-A-N-H-A-M. Está na mensagem. Seu nome. Então, qual é o nome? Bran. Está sobre a montanha. Se você procurasse o que as pedras clamaram no tempo que Jesus morreu, se fosse ver lá no Monte Calvário, você encontraria o nome Jesus, Yeshua, porque é exatamente o nome daquele dia, o latim. Mas as pessoas não percebem isso. Aí as pedras rolaram de lá. Você não vai ver mais o nome. Aí tivemos 7 eras do nome Jesus Cristo. Eu pensei que não ia demorar isso tudo. Mas já estamos chegando ao final. Outra coisa, sobre o HM, não é simples? Abraão restaurado, 45. Você não será mais chamado Abrão, ou Abram, vamos falar no inglês, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte do seu nome, passou o seu nome, H-A-M, passou o seu nome para Abraão. Uma mudança de nome. Quem teve a mudança de nome? Abraão. Quem é Abraão? Pensa nisso. Eu sei que eu deixei para trás essa parte aqui. 172, Melquisedeque, o grande príncipe rei. Agora, quando Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, o rei de paz, o qual não era nenhum outro, a não ser a parte anterior do Senhor Jesus Cristo. O que era Melquisedeque? A parte anterior do Senhor Jesus Cristo. Era a teofania. Aí eu vou te dizer, o que é Jesus Cristo? A parte posterior a Melquisedeque. Era só ter luz para enxergar estas coisas. O que é Melquisedeque? A parte anterior do Senhor Jesus Cristo. E quando ele encontrou Abraão, ele deu a Abraão a comunhão. E é o tempo de você tomar a comunhão, o pão, o livrinho. Quem te dá agora o livrinho? Foi o mesmo Deus que desceu do céu, aquele mesmo Melquisedeque, aquela teofania, aquela luz, o Logos, era tudo Jesus. A luz que manifestou para Saulo no caminho de Damasco era Jesus. Eu sou Jesus, ou Yeshua.
se você queira, no hebraico, a quem vocês perseguem. Glória a Deus. Agora, tomando conta de tudo isso, que 166, nós temos Abraão e sua semente depois dele. O irmão Branham pregou Abraão e sua semente depois dele. Você pensa que esta semente depois dele era Isaac? Não. Você pensa que quando o irmão Branham pregou Abraão e sua semente depois dele era Cristo? Cristo era a semente, a posteridade de Abraão, sim. Mas quando ele pregou essa mensagem, Abraão e sua semente depois dele. Escuta, 166. Alguns ministros me perguntaram uma vez: irmão Branham, você disse que aquele era Deus, aquele mensageiro, aquele que manifestou lá nos dias de Abraão, que comeu carne, que bebeu leite, comeu bolo, manteiga. Eles disseram: você disse que era Deus? Aquele era Deus. Abraão chamou ele de Elohim. Aí eu quero saber quem é Abraão. Quem é Abraão? Aquele era Deus. Aquele qual? Aquela manifestação naquele dia de Elohim, que leu o pensamento de Sara, o coração de Sara, falou o que ela estava pensando. Aquele era Deus. Abraão chamou ele de Deus, Abraão chamou ele de Elohim. Agora eu quero saber quem é Abraão. Quem é que pode chamá-lo de Elohim? Escuta, aquele era Deus, Abraão chamou de Elohim. Se você quer discutir com Abraão, com a Bíblia, tudo isso está correto, mas ele disse que era Elohim. Ficou ali e ele comeu carne com roupas comuns, comeu carne, bebeu leite de vaca, comeu pão, sumiu da vista de Abraão. Ele era Elohim, provando o quê? Agora que eu quero ver quem é Abraão, provando o quê? Aquele Elohim que comeu debaixo do carvalho na casa de Abraão, comeu, bebeu, era um homem, mas Abraão chamou ele de Elohim. Quando Jesus se referiu a isto, que Elohim voltou na semente de Abraão nos últimos dias. Elohim voltou na semente de Abraão nos últimos dias, não é nos dias de Jesus, não. Elohim voltou na semente de Abraão nos últimos dias. Quem era aquela semente de Abraão? Abraão. Olha, e agora, quem é Abraão? Oh, como isto deveria converter as pessoas. E como foi nos dias de Sodoma. Agora está falando com a igreja eleita, que eles deveriam perceber a mesma manifestação. Quem chamou aquele homem de Elohim? Abraão. Eu sei que as pessoas têm suas dificuldades, é porque elas não têm revelação. Quem é Abraão? Cadê o Abraão hoje? Teve um Elohim. Devo ter deixado a mensagem ali. Não, tem aqui. Eu tenho que encerrar com isso aqui. Tenha paciência. Estou dando a minha 1 hora. 154, qual é a atração sobre a montanha? Haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era o próprio Deus. O Filho do Homem revelou a si mesmo numa forma humana, realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo atrás dele na tenda.
Tu disseste que isto se repetiria outra vez quando todo mundo gentil estivesse na condição de Sodoma. E aqui estamos, Senhor, outras profecias confirmando a mesma coisa do envio de Elias nos últimos dias, o espírito de Elias sobre a terra para trazer os corações dos pais aos filhos de volta aos pais. E eu oro, Deus, que desta hora Tu confirmes Tua palavra, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Conceda, Pai, eles são todos Teus. Eu oro, conceda estas bênçãos, confirme o que foi dito para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Falei que deixei de ler um parágrafo final. Agora, 236, provando Sua palavra. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Aquele Elohim não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando que Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, falando agora. Agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como a igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Agora o Filho do Homem estava revelando através do quê? Do corpo chamado Bran. Bran é o Filho do Homem? Não, é o corpo no qual o Filho do Homem estava. Por que não ver quem era Bran? Aqui, nas mensagens que eu li, todas nas entrelinhas estão falando aqui, ó, que o ministério de Elohim seria nesse dia também, no dia do irmão Brana. Então quem seria Elohim? Quem é Abraão? Você viu? Será que eu tenho que revelar isso para ficar mais claro? Quem era Elohim? Era Bran, Deus em carne, Elohim em carne. Por isso T.L. Osborne diz, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Era Elohim, Deus numa carne. Lá no tempo de Abraão, Deus numa carne, era Elohim. Abraão disse, Senhor. Então, quem é Abraão hoje? Eu tenho que revelar. É simplesinho, não é? Mas quem é Elohim, já falei. Quem é Jesus, eu já falei. Certo? Quem é Josué? Quem é irmão Branham, que é o sétimo anjo, o sétimo selo, a vinda do Senhor, Cristo em carne, a vinda de Cristo, está tudo nele. Agora, quem é que diz que o sétimo anjo, manifestando o ministério, era Elohim? João. Você já pensou bem em ter uma mensagem de 1 hora? Apenas por causa de um nome na última hora? Não tem outro, não é um grupo de gente que diz, Senhor, quer dizer, meu dominador, creio na sua palavra, tu és cabeça. Alguém diz, mas Senhor, é Cristo. Elohim quem que é? É Senhor. E o ministério que o irmão Branham está dizendo aqui, e ele falou que aquele homem não era Jesus, porque ele estava pregando, eu não sou Jesus. Branham estava pregando assim, não podia revelar, eu não sou Jesus, sou Elohim. Mas ele não podia falar. Mas ele diz, aquele homem não era Jesus, porque Jesus não tinha nascido ainda, mas era Elohim, que manifestou nos dias de Abraão.
E assim é o mesmo que tem acontecido agora. Repetiu outra vez. Elohim manifestou. Mas quem pode dizer, ele é Elohim, Deus em carne? Isso é o que o povo da mensagem luta contra nós. Brana foi Elohim, Deus em carne. Deus numa carne mortal. Deus tinha que vir para revelar os selos. Ele não tinha que vir numa carne celestial. Deus tinha que vir não como um anjo celestial. Deus tinha que vir como um anjo terreal. Ele desceu do céu como celeste e encarnou no terrestre. Em Apocalipse 10:1, encarnado em Apocalipse 10:7. Não é reencarnado, não. É anjo forte é Cristo. Cristo desceu e encarnou no sétimo anjo. E o que faz? É só João que pode dizer quem é Abraão. É João que diz: Senhor, Elohim, a mensagem do último dia. Ninguém podia falar isto antes, porque era para Abraão falar, e Abraão é João, e João é Abraão. Obrigado, Senhor, por mais este momento de podermos receber sua palavra, sabendo que isso não é obra de homem, Pai. Um homem que nem eu, de quarta série, não pode ter o que nós temos. Isso tem que ser o Senhor, a sua palavra. Apenas nós somos a carne que o Senhor precisa para falar, que as outras carnes não dão conta de falar e não nasceram para falar. Tem sempre uma carne que nasceu para falar. Não somos melhores que ninguém, não estamos acima de ninguém, só temos que falar o que nascemos para falar. Essa é a nossa obrigação. Tenho que comer o livrinho, porque a voz que falou, não escreva, disse: coma o livrinho. Então tivemos que comer este livrinho. Obrigado por tudo, para que a sua igreja reconheça que tu és o grande Elohim. Amém, Senhor. Amém. Posso ver Abraão, era um dia de muito calor. Em sua casa chegou 3 homens, e um era o Senhor. Abraão inclinou seu rosto para o chão e disse: meu Senhor, extraia água e também pão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. Abraão então lavou os pés de Elohim, debaixo do pé de carvalho, comeram com Abraão. Depois aqueles anjos para Sodoma desceu, mas Elohim, o grande Deus, ficou com Abraão. Desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, para Abraão manifestou. A história outra vez aqui se repetir, nesses últimos dias, como foi com Abraão. Deus
Deus e os 2 anjos vieram do céu. Os anjos foram a Sodoma, mas Elohim ficou aqui com João. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Canaã encarnou. O Abraão desse dia o identificou quando ele pregou os 7 selos por revelação. O ministério de João viu que era Elohim em outro homem aqui, como foi com Abraão. Deus, o grande Elohim, desceu em uma carne humana aqui. Deus, o grande eu sou, no corpo de Canaã encarnou. No corpo de Canaã encarnou. Amém. Tudo isto é verdade, né? Tudo isto é realidade. Então, se Deus no corpo de Brahma encarnou, como nós sabemos pela mensagem, e que ele é o 7º, e que o 7º é para ser vigiado, e que o 7º é a vinda do Senhor, quer dizer, o Senhor veio, ele veio no 7º. Cristo veio num homem. Eles esperavam diferente. Mateus 24:36 já cumpriu. Cristo veio num homem, no entardecer. E a gente é agradecido por isso. E aí tem que ter o ministério que diz quem é Elohim. Então João é que diz: és Elohim. Bran, manifestado, é Elohim em carne humana. Amém.